Meus amiguinhos, o que tá sendo esse Mundial de Clubes, hein, meus amigos? Deixa eu trazer um pouquinho o microfone mais pra perto de mim. Ó, vocês, pra quem é inscrito aqui no canal, sabe que aqui no canal eu falo muito sobre futebol. Tá meio parado, sim, porque, bom, eu adoro futebol e eu sou corintiano, então predominantemente eu vou falar do Corinthians. E o Corinthians tá uma draga tanto dentro de campo, fora de campo. Então meio que me desanimei de falar sobre o futebol, mas vocês sabem, quem acompanha aqui há mais tempo, sabem o quanto que eu queria ver este Mundial de Clubes, né? A Copa do Mundo, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Que, meus amigos, o que tá acontecendo, hein? Cara, obviamente não é o campeonato de futebol de clubes mais importante como a FIFA quer pintar, né? Porque claramente o pessoal tá aqui em ritmo de pré-temporada, né? Em ritmo de amistoso. Mas não deixa de ser muito interessante, muito maneiro, muita coisa acontecendo, muitos jogos bons, tá? E eu quero passar pra vocês meio que um resumão de tudo que aconteceu até aqui, tá? Dia 14, eu estou gravando, dia 17, logo após o jogo um pouco depois do jogo do Fluminense contra o Borussia Dortmund, tá? E os brasileiros estão surpreendendo, os sul-americanos estão surpreendendo nesse Mundial, tá? Começou então no dia 14, no sábado, Al Ahly e Inter Miami. Eu vou até abrir aqui para ver mais estatísticas, né? Al Ahly e Inter Miami, o jogo que de abertura, né, com o anfitrião da casa, o Inter Miami, e o Al Ahly e Al Ahly do Egito, que, meus amigos, que jogo feio, meus amigos. Dois times muito ruins, tá? Muito ruins, o Al Ahly e o Inter Miami. Pra falar a verdade, o Inter Miami nem devia estar aqui no Mundial, tá? Quem devia estar aqui é o Galaxy, que foi o campeão nacional, seguindo as regras dos outros mundiais. O campeão nacional do país sede representa a sede, né? No caso, o Inter Miami foi colocado aqui somente porque tem Messi, Suárez, Busquets, né? Muito por conta do Messi, tá? Mas, cara, time ruim demais. O Inter Miami sofrendo defensivamente diversas vezes o pessoal do Al Ahly conseguia chegar ao ataque, só não fez o gol porque o Al Ahly é tão ruim, tá? E aí, muita gente falando, ai, MLS, né? Pra que colocar time da MLS no Mundial? Meus amigos, calma, tá? Calma, que já vou te falar como que foi outras partidas de MLS, que talvez não sejam tão ruins assim, tá? Mas o Inter Miami sim, tá? O Inter Miami é bem ruim. E então tivemos um jogo de abertura entre Al Ahly, time ruim, contra Inter Miami, time também ruim. E aí, foi um jogo ruim? Não, foi um jogo legal, cara. Foi um jogo divertido de assistir. Acho que muito por conta do fator novidade, ser dois times que a gente nunca imaginou ver se enfrentando, coisa que a gente só via em videogame. Parecia muito que eu tava vendo um Bomba Pet. Mas foi muito maneiro ver Al Ahly e Inter Miami um empate sem gols. Próximo jogo foi mais chato, no domingo, dia 15, Bayern de Munique e Auckland City. Foi o jogo mais chato. Por quê, mano? Porque o Auckland City, o time que tem a vaga lá da Oceania, é um time de várzea, a gente pode dizer, vai, um time amador. Um é veterinário, o outro é barbeiro, essas coisas, sabe? Um time de várzea mesmo. E o Bayern de Munique é o Bayern de Munique, né? Um dos maiores clubes do mundo, né? Então, uma puta discrepância entre os dois times. E eu não preciso nem dizer o baile que foi uma goleada, assim, 10-0. 10-0 do Bayern em cima do Auckland City. Deu dó, mano. Eu acho que o Bayern podia ter tirado o pé, porque, pelo amor de Deus, coitados dos Auckland City. Tinha um momento que o Neuer tava aparecendo meio campista lá no meia-lua pra iniciar a jogada. É meio complicado. Mas o Tracy, né, que é o goleiro do Auckland City, foi bem, cara. Defendeu 2 chutes do Harry Kane, olha só que loucura. Então, tivemos então Bayern 10, Auckland City 0, o jogo mais chato, tá? O jogo mais chato, sem sombra de dúvidas, do Mundial até agora. Ainda no domingo, a gente teve Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, que também foi chato, tá? Também foi chato. Apesar do PSG ter metido 4-0 no Atlético de Madrid, foi um jogo chato. Aqui a gente vê que realmente os europeus estão bem cansados, né? Fim de temporada, eles estão bem cansados. A gente viu, mais ou menos no fim do jogo, tanto o PSG quanto o Atlético se arrastando dentro de campo. O que eu tenho pra falar aqui é que o PSG continua na mesma rotação que estava quando venceu a Champions. Eles estão indo pra cima, um time muito organizado. É um time bonito de se ver jogar bola. Eu tenho dó do nosso querido Botafogo, mas eles estão na mesma gana. Muita gente achou que eles fossem tirar o pé, né? Fossem desacelerar depois de conquistar a Champions. Mas não, os caras estão com vontade, estão indo pra cima e meteram 4-0 no Atlético de Madrid. Até teve uma expulsão, deixa eu ver aqui quem foi que foi expulso, porque eu não lembro. Faz tanto, foi o Clement Lenglet, eu não sei como é que pronuncia.
tá? Nem lembro, faz um tempinho que eu vi. Eu tô na terça-feira, esse jogo foi no domingo, foram muitos jogos, tá? Eu vou confundir um pouco. 4-0, PSG Atlético de Madrid. Em seguida, a gente teve um dos jogos que pra mim foi um dos melhores até aqui, Palmeiras e Porto, Brasil contra Portugal, tá? Eu tenho aqui um código de ética, uma conduta, de que se tiver um europeu contra um outro time qualquer, de qualquer país, eu vou torcer contra um europeu. Por quê? Porque os caras já ganham tudo, né, mano? Os caras, né, não importa se for de Portugal ou não, os caras já têm muito mais dinheiro do que nós, já são muito mais privilegiados do que nós, não só também no futebol. Então, sempre que tiver um europeu contra um outro clube qualquer, eu vou torcer contra o europeu. A menos que esse rival do europeu seja um argentino, que eu sou brasileiro, nós temos uma rivalidade aqui, né, Brasil e Argentina. Então, se for contra o argentino, não vou torcer a favor do argentino. Ou se for um dos meus rivais, seja Palmeiras ou São Paulo. Então, curiosamente, nossos dois amigos portugueses caíram, um contra um Palmeiras e o outro contra um argentino. Então, cara, eu torci contra o Palmeiras. Não tem por que mentir. Torci contra o Palmeiras, mas cá entre nós, foi jogaço, tá? O primeiro tempo muito equilibrado, chances dos dois lados, tá? Deixa eu ver, abrir aqui o jogo pra eu ver como que é o nome do molequinho do Porto, que ele é uma baita promessa também aqui, deixa eu ver. Cadê a escalação do jogo aqui? Não dá pra ver? Tem que achar. João Mário, não é o Francisco Moura? Não, Rodrigo Moura, acho que é assim que fala. Muito bom moleque, hein? Muito bom moleque. E a gente teve chances dos dois lados. Eu posso dizer que do lado do Palmeiras teve destaques defensivos muito bons. O Moreno foi muito bem. O Richard Rios foi muito bem. E o Gustavo Gomes foi muito bem. Foi um baita jogo, tá? Foi um jogaço. 0-0. 0-0. Mais um jogaço. E a gente teve aí no segundo tempo mais uma superioridade do Palmeiras. Porque o Porto cansou. É isso que eu tô falando. A chance dos brasileiros ganharem dos europeus é agora. No final de temporada, no final do ano. Porque sempre quando os brasileiros enfrentavam os europeus no final do ano, era no nosso fim de temporada e no meio de temporada deles. Então, nós morrendo de tantos jogos que disputamos no ano e eles voando ainda, né? No meio de temporada, ainda no auge. Agora é o contrário, meus amigos. Agora é a chance de vencer. Infelizmente ou felizmente, nossos queridos porcaiadas desperdiçaram essa chance de vencer um europeu. Ainda no domingo a gente teve Botafogo e Seattle Sounders, que é da MLS. E aí a gente tem que falar que sim, o Botafogo foi superior no primeiro tempo. Esse é um do primeiro jogo que eu não vi, tá? Porque foi muito tarde da noite. Vocês sabem que eu trabalho de madrugada, então não deu pra ver Botafogo e Seattle Sounders. Mas o que eu vi, os comentários, o que eu vi é que o Seattle é um time muito organizado e que jogou muito bem contra o Botafogo, tá? O Botafogo que a gente sabe, o Botafogo tem um bom time, apesar de ter desmontado todo aquele time campeão da Libertadores do ano passado, mas ainda é um bom time, ainda joga muito bem. E a gente, pelo menos eu não vi, mas o mundo pode presenciar um Seattle bem organizado contra o Botafogo. Não à toa dizem que o Seattle merecia ter empatado no segundo tempo, que o Botafogo morreu no segundo tempo. Então a gente teve o Botafogo 2, Seattle Sounders 1. Ontem a gente teve Chelsea e Los Angeles FC, ou LAFC, né? Que foi um jogo bem maneirinho até, tá? Lógico, o Chelsea venceu 2-0, o Chelsea naquele ritmo de pré-temporada, meu, morrendo, né? Mas foi um jogo legal, a gente viu eu também, eu assisti, eu vi um LA bem organizado também. Achei muito interessante a postura do LA, eles não se defenderam demais, mas também não atacaram demais. Foi um jogo bem maneiro, a gente viu o LAFC criar jogadas. O Chelsea custou a fazer 1-0, demorou para ele fazer 1-0. E no segundo tempo o LA se lançou mais para o ataque. E em determinados momentos o LA estava mais perto de empatar do que o Chelsea tinha ampliado. Mas futebol é futebol. E aquele bendito do Enzo Fernandes foi lá e fez o segundo gol. Eu queria que o LA tivesse empatado, mas foi 2-0 Chelsea LAFC. E aí a gente teve, pra mim, até agora o melhor jogo. Eu não assisti o Fluminense e Borussia, tá? Eu vou explicar já o porquê. Mas dos que eu vi, melhor jogo até o momento do Mundial, Boca Juniors e Benfica. Que jogaço, 2-2. O puro suco de Libertadores, o puro suco de futebol sul-americano. Meus amigos portugueses, conheçam o que é jogar uma Libertadores, porque enquanto a gente viu o Porto presenciar uma partida de Brasileirão com o Palmeiras, a gente viu o Benfica presenciar uma partida de Libertadores com o Boca. Que baita jogaço, tá? Um baita jogaço. Todo mundo dava o Benfica como favorito. Eu achava que o Benfica ia atropelar o Boca, porque o Boca não tá em boa fase. O Boca, eu posso dizer talvez que o Boca seja pior do que o Corinthians, inclusive.
mas não tá em boa fase, nem chegou aí pra Sul-Americana, nem pra Libertadores, caiu no primeiro jogo da pré, complicado as coisas pro Boca, só que os caras, mano, primeiro que a torcida fez um inferno, mano, a torcida intimidou o Benfica não conseguiu jogar, acredito que muito por cima da torcida, e também inflamou o Boca, os caras foram pra cima, o Benfica começou bem, mas o Boca foi, deixa eu até ver o nome do jogador que fez o gol, o Boca foi indo pra cima, foi o Merentiel, foi indo pra cima, e teve drible aqui, acho que é Blanco, né, que é lateral, driblou, canetou, Merentiel surgiu no elemento surpresa e gol. Boca Juniors abre o placar e aí um tempo depois, acho que 5 minutos depois, o Batalha, que tava no Atlético até ano passado, porra, minha máquina, eu tô com a máquina de lavar ligada, tomara que vocês não estejam escutando essa barulheira que ela tá fazendo. Mas o Batalha fez um gol de cabeça, cara, um gol de cabeça e 2-0 Boca Juniors, eu já tava, caraca, maluco, 2-0 Boca Juniors, eu falei, mano, que é isso? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Muitas surpresas, esse Mundial tá sendo muito louco. Mas aí, né, o lado da raça, a principal qualidade dos times argentinos é a raça, a entrega, a força de vontade. Mas, às vezes, eles têm vontade demais, acabam batendo muito. E não sei porque o nosso querido amigo foi chutar a coxa do Otamendi dentro da área, pênalti pro Benfica. De primeiro o juiz não ia dar nada, mas aí o VAR chamou, pênalti pro Benfica. O Di Maria converte numa frieza absurda, 2-1. Indo pro intervalo. Acredito eu que se tivesse sido 2-0, o Benfica não tinha empatado não. Mas aí, né, o Benfica não voltou bem, tá, no segundo tempo. Teve expulsão ainda de um cara aqui, o Ander Herrera. Eu tô olhando aqui nas estatísticas, já tinha saído e ele já tinha sido substituído, ele reclamou lá do pênalti, ele foi expulso do banco, né? E foi 2-1. Voltou, o Benfica não voltou bem, o Boca muito mais confiante, indo pra cima. E aí, veio a expulsão do Belotti, acho que é isso, né? O nome do carinha do Benfica, que deu uma porrada lá, deu uma solada na cabeça do Malandragem lá e foi expulso, né? Se eu não me engano, foi a mesma coisa que o pênalti. Não, o pênalti o juiz deu, né? Não, o pênalti foi pro VAR também. E a expulsão também foi pro VAR, se eu não me engano. E o Belotti foi expulso. E aí parece que o Benfica jogou melhor com o cara expulso. Aí começou a pressionar mais, começou a ir pra cima. E o Otamendi fez um gol de cabeça. Ainda deu tempo pra mais uma expulsão, que foi o Figal lá do Benfica, do Boca, que deu uma entrada criminosa lá no maluquinho do Benfica. Que jogaço, meus amigos. Um baita jogaço. 2-2 Boca e Benfica. Eu não achei que ia ser um jogaço desse jeito. Muito maneiro ver o que tá acontecendo. Sul-americanos surpreenderam no Mundial, porque eles vão com tudo, tá? E ironicamente, né, o Benfica foi salvo por 2 argentinos, o Di Maria e o Otamendi. O Di Maria que vai embora, né? Inclusive vai vir pro Rosário Central aqui da Argentina. A gente provavelmente vai ver brasileiros enfrentando o Di Maria. Ontem à noite aí teve o Flamengo e Esperance, que eu também não assisti, porque o jogo foi meio tarde. Só que acho que todo mundo já imaginava que ia dar Flamengo, né? Não tinha como. O primeiro gol do Arrascaeta com assistência do Luiz Araújo. Depois o próprio Luiz Araújo faz o segundo gol. Flamengo 2, Esperance 0. Nem tem muito o que falar, porque eu também não vi. E agora, no momento em que assim que eu comecei a gravar esse vídeo aqui, Fluminense e Borussia Dortmund, cara, 0-0. Mano, que os brasileiros, que os sul-americanos estão fazendo nesse Mundial, cara? É muito maneiro de ver. Eu não consegui assistir porque eu estava trabalhando, né? O jogo foi 1h da tarde. Então, eu cheguei em casa, tava bem no finalzinho do jogo. E os pouquinhos minutos que eu vi foi um domínio do Fluminense. O John Arias vindo pra cá, o Cano, os caras brigando muito pela bola, pelas divididas. E pouco que eu vi, Fluminense superior no jogo. E olha que no momento em que eu vi, os comentaristas estavam falando que o Borussia tinha acordado. Ou seja, o resto do jogo provavelmente foi um amasso do Fluminense. Eu não vi, ainda vou ver os melhores momentos. E, cara, muito, muito, muito da hora ver o que tá acontecendo nesse Mundial. Agora, neste exato momento que eu estou gravando, tá rolando River Plate e Urawa Reds, que eu vou assistir depois que eu encerrar esse vídeo aqui. Vou assistir, eu quero assistir o máximo de jogos que eu puder. Ainda vai ter o San Hyundai e Sundowns mais tarde. Eu acho que eu vou ver. E ainda à noite aí eu não vou conseguir ver Monterrey e Inter. Isso eu queria muito ver, né? Mas fazer o quê? Então, River Plate e Urawa Reds, por enquanto tá 1-0 pro River. Amanhã eu vou fazer um vídeo, tá? Resumindo tudo. Resumindo o River Plate, resumindo o Hyundai e o Sundowns, Monterrey e Inter. Talvez até o City e o Casablanca. Apesar de que não. Amanhã tem Real Madrid e Al Hilal, tá? Amanhã, em live, lá na Roxinha, eu vou reagir a Real Madrid e Al Hilal. Aí provavelmente eu faço depois, então, um resumão mais tarde. Beleza? Até o momento é isso que tem acontecido no Mundial. Que coisa maluca. Eu tô achando muito bom, muito incrível.
E, cara, eu torço pra que continue dando certo, pra que isso dê frutos pra FIFA, porque se não der grana, não vai ter uma próxima edição. E eu quero uma próxima edição. Eu quero ver mais clubes brasileiros, eu quero ver, sei lá, o Atlético disputando, eu quero ver Inter disputando, lógico que eu quero ver o Coringão disputando, tá, o São Paulo, eu quero ver o Santos, eu quero ver os times brasileiros disputando a próxima edição, rapaziada. Então, ó, eu sei que muita gente aí pistolada, não sei porquê, mas muita gente pistolada com esse campeonato. Ai, é só um caça-níquel, é só pra fazer dinheiro. Sim, fera. Se você não sabe, todos os campeonatos são só pra fazer dinheiro, tá? Então, vamos curtir, cara. Isso aqui tá sendo um show à parte, é só... Tá sendo uma baita diversão, principalmente pra quem gosta de futebol, pra ver vários tipos de futebol diferentes. Vamos só curtir e vamos aproveitar o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então é isso. Amanhã lá na Roxinha, eu vou reagir ao vivo a Real Madrid e ao Hilal, beleza? Deixa o seu like, amanhã tem mais um resumão. Não sei que horas, porque eu ainda vou fazer a live do Al Hilal e do Real Madrid. Ainda queria ver o Pachuca e o Salzburg. Não sei que hora, mas amanhã, algum horário aí, vai ter mais um resumão do jogo de ontem. Ou talvez eu deixe para depois de amanhã aí, para resumir mais de uma vez. Beleza? Valeu, falou e fui.